Olá, tudo bem? Eu sou o Davi Lemos e desejo ter com você um momento com Deus. Vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, como é bom, meu Pai, estarmos mais uma vez diante de Ti, buscando a Tua santa presença, para assim andarmos de maneira agradável ao Senhor. Perdoa nossos pecados, faz com que o nosso coração cada vez mais se incline para o lado de Ti, Pai, para assim, por meio dessa contemplação, a cada dia mais restaurarmos em nós a semelhança daquilo que um dia foi no princípio. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje é um tema bem interessante. Coração bondoso. E aí? Você se considera uma pessoa de coração bondoso? Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 9, que diz assim, ó: E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Olha que coisa interessante. No mundo que a gente vive, a gente percebe que as pessoas elas têm se inclinado cada vez mais para o lado egoísta, ou seja, faço o meu, penso em mim, eu vou correr atrás do meu. Cada um corra atrás do seu, viva a sua vida, aquilo todo. Às vezes, acontece da gente passar por algumas situações em que a gente vê alguém necessitado, alguém até mesmo pedindo ajuda e socorro, mas facilmente a gente ignora. Talvez com receio, com medo, talvez até mesmo porque já virou um hábito, virar a cara e continuar seguindo a vida. Eu lembro de uma situação que me deixou bastante, de certo modo, perturbado. Certa vez eu estava voltando da casa de minha mãe e no meio do percurso eu vi rapidamente uma mulher meio que pedindo ajuda no meio do mato. Aparentemente foi muito rápido o passeio, estava com uma velocidade um pouco alta e não deu para ver com detalhes. Mas aparentemente o rosto dela estava ensanguentado, alguma coisa do tipo. E aí, quando eu passei, na hora eu nem prestei atenção em tudo. Só que depois, meio que caiu a ficha e disse, meu Deus do céu, será que aquela mulher não está precisando de ajuda? E, infelizmente, eu continuei o meu percurso, mas isso me machucou o dia todo. Eu falava com minha esposa e ela tentando me consolar, amor, não tinha como a gente ajudar, a gente estava de moto, não tinha o que fazer. Ali tinha pessoas que moravam perto da ela, que podiam ajudar, prestar uma assistência melhor. De certo modo, tentando me consolar. Mas nesse dia eu fiquei bastante mal, porque não tem nada pior do que você estar pedindo ajuda e uma pessoa passar e lhe ignorar. Naquela situação eu me coloquei no lugar dela. Porém, a Bíblia nos incentiva a sermos pessoas bondosas, a sermos praticantes do bem. E isso é algo bastante interessante. Veja que a meditação, ela separou alguns versos falando da importância de fazer o bem. E eu vou citar alguns deles porque eu gostei bastante. Deixa eu localizar aqui. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus. Quem pratica o mal jamais viu a Deus. Isso está lá em 3 João 11, versículo 11. Outro texto que diz assim, ó: odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Romanos 12, 9. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Romanos 12, 17. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Romanos 12, versículo 21. Ou seja, em vários contextos da Bíblia, eles nos incentivam a, mesmo que estejamos diante de iminente mal, a gente responder com bondade, com benignidade, certo? E se a gente for procurar personagens bíblicos, a gente vai ver várias pessoas que, quando tiveram as suas oportunidades, exerceram bem. Podemos, por exemplo, lembrar do caso de Elias, que quando o povo ali estava passando por uma grande escassez, uma grande fome, ele foi até a casa de uma viúva e, de certo modo, ali providenciou aquilo que eles estavam precisando no momento, que era alimento, tanto a viúva como o seu filho. Vemos o caso de Eliseu, que se compadeceu com a situação de um rapaz que tinha perdido o seu machado
e ele fez o machado flutuar. Temos muitos e muitos casos de Jesus curando pessoas, providenciando aquilo que elas precisavam. O caso de Pedro, que providenciou um milagre ali de um coxo que ficava na porta do templo. O caso de Abraão, que recebia pessoas, era receptivo de uma forma tão extraordinária, até mesmo pessoas que ele não conhecia, ele recebia na sua casa, tratava bem. Um homem que praticava o bem, Abraão. Temos o caso de José também, que estava ali na prisão. Ele poderia fechar a cara, se maldizer, não querer conversa com ninguém, mas percebeu ali dois rapazes inquietos, um pouco atônitos, e aí se interessou por eles e perguntou o que se passava, até que ele veio a interpretar os sonhos dos dois. Tantos e tantos personagens, homens e mulheres, que conheciam a Deus e por conhecerem a Deus, praticavam o bem. Eu encerro esse momento hoje incentivando você a fazer o bem. Não olhe se o que você vai fazer vai gerar um resultado esperado. Às vezes a gente diz, não vou fazer isso porque eu sei que ele não vai sair dessa vida, ele não vai mudar. Faça o bem. Faça o bem. E existe até um ditado, faça o bem sem olhar a quem, né? Então, o apelo de hoje, da nossa meditação, é exatamente isso. Termos coração bondosos para fazer o bem. Porque todos aqueles que fazem o bem conhecem a Deus. Tá certo? Nosso encontro está marcado para amanhã. Eu te espero aqui. Papai do céu te abençoe no dia de hoje e te proteja de todo o mal. E se porventura você tiver alguma oportunidade para fazer o bem, seja cristão e faça o bem. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.